Vamos juntos mergulhar em mais um Devocional 2024. Estamos entrando hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. E como sempre, quando iniciamos uma jornada em um novo livro, nós trazemos aqui para todos os conteúdos relacionados a esse livro e também algumas informações importantes sobre quem escreveu esse livro, por que foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. Lucas foi o autor do terceiro evangelho e também do livro de Atos dos Apóstolos, que constitui quase um quarto de todo o Novo Testamento. Lucas escreveu como um historiador para narrar o que aconteceu após a ressurreição. Atos é o segundo volume das Boas Novas, a continuação dos evangelhos. Nesse livro, Lucas explica o extraordinário crescimento do cristianismo, talvez para legitimar a igreja perante as autoridades civis, ou talvez para confirmar a fé dos cristãos. Lucas também pode ter desejado que as igrejas compreendessem a origem dos conflitos entre os cristãos gentios e os judeus. Foi escrito aproximadamente entre 63 a 70 depois de Cristo. E ele escreveu a Teófilo, que o nome significa amigo de Deus. Teófilo pode ter sido uma pessoa específica ou talvez uma designação genérica dos cristãos em suas lutas. A igreja de hoje, às vezes perseguida, ridicularizada ou até mesmo desprezada com frequência, necessita de incentivo. O livro de Atos lembra-nos de que, apesar dos desafios atuais, a igreja pode permanecer viva e saudável. Atos mostra como o avivamento e o crescimento da igreja resultam não do esforço humano, mas do poder do Espírito Santo. À medida que você for lendo o que aconteceu na época, examine o impacto de tudo isso hoje. As dificuldades enfrentadas pela igreja primitiva podem incentivar a igreja de hoje. O zelo que fez o Evangelho atravessar fronteiras étnicas e nacionais pode inspirar-nos hoje. O Espírito, tão atuante em Atos, é o mesmo Espírito Santo que atua hoje na igreja. No capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra." Ficar em Jerusalém era estar no olho do furacão. Ali estava fervilhando o ódio e a obsessão contra os seguidores de Cristo. Jesus, ao pedir para eles permanecerem em Jerusalém, era uma verdadeira prova de fé. E os que permanecessem estavam assumindo de fato serem cristãos. O Espírito Santo, pela primeira vez, desceria para habitar dentro dos que seriam os alicerces da igreja primitiva. Ser testemunha em Jerusalém significava para os da casa, os familiares. Ser testemunha na Judéia significava para os vizinhos. Ser testemunha em Samaria significava até para os inimigos. E aos confins da terra significava que o Evangelho não teria fronteiras. No versículo 11, a palavra de Deus diz assim: "E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir." Quando lemos estes anjos
dando estas palavras aos apóstolos naquela ocasião, entendemos que o significado de que ele virá do modo como partiu é que o retorno de Cristo será, ao mesmo tempo, inesperado e insólito, assim como foi a sua partida. A Escritura afirma claramente que um dia Jesus voltará a esta terra. Você pode ter a confirmação disso em Lucas capítulo 12, versículo 37 e versículo 40, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17 e Tito, capítulo 2, versículo 13. No versículo 21 ao 26, quando aparece Matias sendo escolhido para o lugar de Judas Iscariotes, a palavra de Deus diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. É muito importante que os princípios sejam avaliados e confirmados na escolha de uma pessoa para fazer parte da sua vida ou da sua equipe, do seu negócio. Essa análise foi feita quando Matias foi escolhido mediante o lançamento de sorte, e há muito tempo acreditava-se que Deus lançava a mão do acaso para revelar a sua vontade, já que ele controlava toda a vida. Então usava-se gravetos, pedrinhas marcadas e o Urim e Tumim. Você pode ter a confirmação sobre isso em Êxodo, capítulo 28, versículo 30, que era usado para lançar sortes. Deus não somente jamais condenou essa prática, mas a incentivou no Antigo Testamento. Levíticos, capítulo 16, versículo 8 e Provérbios 18, 18. Todavia, esse episódio foi a última vez que se lançaram sortes na Bíblia. Após o derramamento do Espírito Santo, Deus passou a se comunicar diretamente com o seu povo para escolhas e decisões através do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas. No capítulo 2, no versículo 1 ao 4, acontece pela primeira vez a descida do Espírito Santo para habitar dentro dos seguidores de Cristo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui se inaugura o ministério do Espírito Santo. Onde o Senhor Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. O falar em línguas estranhas é um dom do Espírito que é mencionado em algumas cartas do Novo Testamento. Você pode ver isso em Romanos 12, versículos 6 ao 8, 1 Coríntios 12, 1 ao 11 e 1 Pedro 4, versículo 10. O detalhe importante e interessante é que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam em concordância, unânimes, no mesmo propósito, obedecer à ordem que foi dada pelo Senhor Jesus.
No versículo 12 e 13 diz: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Quando ouviram aqueles homens louvando, adorando, glorificando e falando em outras línguas. O que ouvimos e vemos muitas vezes depende da nossa perspectiva, porque aqui uns ficaram admirados, outros falaram com zombaria que eles estavam embriagados. Alguns dos primeiros críticos de Jesus afirmavam ser ele um glutão e beberrão, que se confraternizava com pecadores e outros indesejáveis. O preconceito deles os fazia confundir santa alegria com bebedeiras públicas. Essas mesmas acusações foram lançadas contra os discípulos de Jesus no Pentecostes. E hoje também acontece da mesma forma. Aqueles que não entendem a alegria do Espírito Santo em nós, nos acham fanáticos ou bitolados. No versículo 14 diz, no discurso de Pedro: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro, que outrora havia traído o Senhor Jesus diante de poucas pessoas, agora, cheio do Espírito Santo, em ousadia de fé, assume o cristianismo diante de milhares de pessoas. Todo aquele que é possuído pelo Espírito Santo tem intrepidez e a coragem que vem do céu para assumir a sua fé naquele que ressuscitou dentre os mortos. No versículo 37 ao 41, a palavra de Deus diz que depois deste discurso de Pedro, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Após a intensa pregação de Pedro, guiado pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito convenceu estes homens sobre a palavra que foi pregada. Arrepender-se significa desviar-se de, mudar a direção da vida. Ao afastar-se do pecado e do egoísmo, o cristão segue a Deus de maneira confiante e obediente. O batismo é o ato que simboliza essa mudança. Ilustra o que significa ficar limpo do pecado e emergir em uma nova pessoa em Cristo. Ser batizado identifica a pessoa com Cristo e com os seus seguidores. Como é maravilhoso ver o agir do Espírito Santo em seu ministério. Jesus se estendeu para 12 apóstolos, depois para 70, depois para 120, depois para 500 e nesta ocasião para 3.000 pessoas. Nada para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é guiada pelo seu Espírito. E para terminar, o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 características do perfil da igreja do Senhor Jesus: espírito perseverante na palavra, comunhão entre os da fé e vida de oração. Amanhã eu continuo com o livro de Atos e eu tenho certeza que vai te abençoar e muito. Por isso, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para assim alcançarmos pessoas que serão impactadas por este devocional. Você é especial para Deus. Até amanhã.